por quem deveria suprir, fica um monte de buraco lá. Pessoas com dificuldade de perdoar, isso vira amargura, identidade distorcida. Ou seja, eu poderia passar uma boa parte da minha palavra aqui só falando o porquê essas pessoas estão feridas. Lorene, qual é o resultado? Isso aí é resultado de quê, melhor dizendo? Por que as pessoas estão assim? Por que as pessoas estão assim? Explico. Isso, na verdade, é resultado, isso já é consequência de uma disfunção familiar. Isso é consequência de um ataque que foi acometido às famílias desse país. Falando mais especificamente do Brasil. Então, isso traz esse resultado de pessoas feridas, machucadas. Pais e mães que não fizeram a função que deveriam fazer. Onde os princípios de amor, segurança, tá bom, Briquinho aí? Tá tudo bem? Proteção, aceitação, tudo isso foram corrompidos. E aí a gente observa pessoas abandonadas, pessoas que cresceram emocionalmente sem seus pais, e às vezes até fisicamente também. Quantas pessoas, gente, cresceram em um lar com um pai até presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Homens e mulheres que cresceram e nunca ouviu um eu te amo. Nunca ouviu, quanto meu filho, eu amo você, papai ama você, mamãe ama você. Quantas crianças cresceram e hoje são adultos e não tiveram tempo de qualidade com seus pais. Nunca foram abraçados pelos seus pais. Porque entenda, pai e mãe, eu falo muito isso aqui, mas eu vou pecar pelo excesso do que pela falta. Pai e mãe não é título. Pai e mãe são funções. Funções que vocês que são pai... Eu não sou mãe. Essa função não me foi entregue. Mas para você que é pai, para você que é mãe, você tem funções. O pai, rapidamente, proteção, segurança, limites, direção, afirmação da identidade do seu filho, sexual e moral. Essa é a função do pai. Mãe, você é aquela que está responsável pela parte emocional da coisa. A parte dos vínculos de relacionamentos é você também. Afeto, amor, carinho é com você. Então, quando essas pessoas crescem e não experimentam dessa essência, que é da natureza de todos nós, vai ficando os vazios, vai ficando as marcas, pessoas que foram abusadas emocionalmente. A gente fala muito do abuso físico, né? Mas o abuso emocional é altamente prejudicial também para uma criança. Muitos foram emocionalmente abusados por palavras duras. Comparações entre os irmãos altamente destrutivos, desprezos, humilhações. Você acha mesmo que você passou por tudo isso e está tudo bem? Não está tudo bem. Não gostaria de lhe dizer que não está tudo bem se você não curou isso com quem deveria curar. E o problema disso tudo é que eu falei para vocês. Se você não tratou, se essas feridas não foram tratadas, não foram curadas, elas se tornam fortalezas emocionais. Fortalezas na sua mente. Isso vai lhe trazer comportamentos, muros internos,
que impede de você avançar, que impede de você se relacionar bem, que impede você de ter uma intimidade com o próprio Deus. E aí chega na história do odre. Todas essas dores, quando não curadas, fazem de nós um odre velho. O odre, para quem não conhece, era um recipiente muito utilizado naquela época bíblica. Utilizado para usar como um transporte de líquidos, principalmente vinho. Só que em Mateus 9:17 diz assim: não se põe vinho novo em odres velhos. Um odre velho vai vazar o vinho, porque isso aqui é de couro, vai romper. Porque o velho, gente, se você botar um vinho novo em um odre velho, gente, esse vinho vai fermentar e essa estrutura vai romper. E aí nós queremos o mais de Deus, nós queremos o avivamento, mas não queremos cuidar do odre que é o nosso coração. Nós não queremos usar do odre que é a nossa estrutura anterior. Falamos muito de avivamento, mas Deus está despertando essa igreja para cuidar do odre. Por isso que quando eu digo a vocês que vocês estão sendo cuidados, é porque eu sei o que eu estou falando. Não são todas as pessoas, tem pessoas que estão aqui hoje que não são dessa denominação, fazem parte de outras igrejas e vêm aqui só para ouvir essa mensagem. Essa mensagem não está disponível para todo mundo. E aprove o Senhor de Deus colocar no coração da pastora Jussiara e abrir caminho num lugar como esse, para eu poder e outras pessoas poderem falar dessa verdade. Isso é de Deus, porque nem todos permitem. Nem todos permitem. Porque quando eu falo do interior, eu exponho a liderança. Então, aproveite esse tempo. O odre, gente, o vinho novo simboliza o mais de Deus. A manifestação de Deus. E os odres? É o nosso interior. O odre somos nós. O odre é a igreja que vai receber o mais de Deus. O odre é a família. Hoje, nós vamos começar a restaurar o primeiro odre para receber o mais de Deus. E hoje, nós vamos falar da família. Todos nós aqui temos uma família. E essa família, por conta de tudo que eu acabei de comentar, por conta das feridas, essa família está machucada. E ela precisa ser cuidada para receber o mais de Deus. Amém? Neemias, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus, antes da gente ler Neemias, diz assim, 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Você não precisa dizer que Jesus não é Salvador para você negar a sua fé. É isso que o versículo está dizendo. Precisa? Basta eu negar, basta eu não cuidar da família. Está dando para entender, gente? Vamos ver a história de Neemias. Quando Sambalate, versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso.
Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava a seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba. Toda vez que você se levantar para cuidar da sua família, para fechar as brechas da sua família, para restaurar a sua família, o inimigo vai tentar lhe parar, fazendo descaso de você. Olha o que ele disse: basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e seja eles levado prisioneiro como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meu tempo, fomos reconstruindo o muro. Não pare. Pode vir as intimidações, mas continue fazendo. A sua ordem é: cuide da sua família. Lorena, mas a intimidação também. Estão vindo. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. O inimigo sempre está posto para lhe atacar. Vamos matá-los e acabar com o trabalho dele. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos, nos locais mais vulneráveis, nos lugares abertos. São as brechas abertas que tem dentro da família, divididos por família. Ele não colocou soldado ali. Ele não colocou ninguém ali do exército ali. Ele colocou o quê? A família. Armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e o restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos e pelas suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ou seja, lute pela sua família. Vamos lá? O povo de Judá havia sido levado cativeiro. Todo mundo sabe dessa história. 70 anos na Babilônia, cativeiro. Jerusalém foi destruída, estava em ruínas por conta do Nabucodonosor. Destruição total. Nesse tempo chega Neemias, um judeu, que se via nessa época um rei chamado de Artaxerxes I, rei da Pérsia. E Neemias recebe a visita do seu irmão Hanani. E ele chega para Hanani e diz: como está Jerusalém? Neemias recebe uma triste notícia. Os muros da cidade estavam destruídos. Os portões estavam queimados. O povo estava literalmente vulnerável. O povo estava em aflição, em vergonha. É preciso que vocês entendam que um muro naquela época, ao redor de uma cidade, a falta desse muro, a falta dessa muralha, faz com que não era só uma ausência de proteção física. Os muros não era esse muro que nós temos, eram muros muito grandes, largos, muito largos em cima.
Mas gerava também naquela cidade uma crise de identidade. Era necessário agora fazer com que aquele povo de Israel, tivesse não só a proteção física contra os ataques de outras nações, mas era necessário agora reestruturar a dignidade daquele povo, a honra daquele povo, que era o povo de Deus. Tudo bem até aí, gente? E aí Neemias ouve essa história, o coração dele muito quebrantado, ora, jejua por vários dias, e Neemias toma uma decisão. Ele toma a decisão de se levantar, de entrar na brecha por essa nação. E assim, gente, assim como os muros de Jerusalém estavam em ruínas, assim também estão muitas famílias. Muitas famílias hoje que estão com seus muros caídos. Lorena, por causa de quê? Por diversos fatores, eu falei alguns aqui. Pessoas que estão magoadas, machucadas, ressentidas. Famílias que estão com pecados que ainda não foram colocados à luz. Brechas que estão abertas. Amém, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? O som tá bom? Minhas mãos estão melhores aqui, né? Assim, eu sou professora, gente, então eu tenho que mexer a mão aqui. O marido de Rose disse que eu falava como era, Rose, que ele dizia: você fala mais com a mão do que com a boca. Precisamos entender uma coisa, gente. A família é um projeto divino, amém? Foi Deus que instituiu a família. E como Ele institui algo que para Ele é importante, aquilo que é importante para Deus é o alvo número 1 de quem? Do diabo. Porque o diabo sabe, pastor Alex, você tem adolescente ali, que se atacar o pai e a mãe daqueles seus adolescentes, ele não só fica no pai e na mãe, é aqueles adolescentes e os filhos dos adolescentes e os filhos dos outros. Está entendendo, gente? É uma geração que é afetada. É por isso que eles atacam. Hoje o conceito de família vem atacado constantemente, continuamente. E como Sambalate, Tobias e os inimigos de Israel daquela época, toda vez que você se levantar, o inimigo também vai se enfurecer. O inimigo vai entrar com força para tentar parar você nessa historinha de restauração. Que muros, Lorena, por acaso está caído? O muro dos valores. O muro dos princípios. Hoje nós temos grande dificuldade. Gente, a pastora Rosa está aqui que não me nega. Principal procura da sala de aconselhamento: família. Problemas no casamento, problemas com o filho, problemas girando em torno da família. Número 1. Eu sei que para vocês pais não está sendo fácil instituir os muros dos valores, instituir o muro dos princípios, instituir o muro da honra. Como? Quando você tem vários estímulos externos aí falando ao contrário. Mas assim como Neemias, nós vamos nos levantar na brecha por essa geração, por essa família. Lorena, vai ser fácil? Não foi para Neemias. As opressões chegaram, as retaliações chegaram. E se você ver, você vai observar, eu vou chegar lá. Neemias, ele é altamente estratégico. O livro de Neemias é um livro de estratégia também. Ele vai lá nos lugares, o quê? Abertos, vulneráveis.
Porque é lá que você precisa começar essa história. Não queira restaurar a sua família se você está em pecado de adultério. Você vai ser trucidado, você e sua família. Não queira restaurar a sua família se você está em pecado de corrupção. Não queira restaurar a sua família se você está em contexto de pecado, com brecha aberta. Olha o que diz o versículo 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos. Esses lugares abertos é exatamente as brechas abertas, divididos por família. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias identificou que naqueles pontos ali tinha um local mais vulnerável. E ele nos ensina um princípio espiritual muito poderoso diante dessa colocação aqui no versículo 13. Não podemos lutar antes de fechar as brechas. Não tem como você querer entrar num processo de restauração individual e coletivo pela sua família se você não fechar os pontos vulneráveis, fechar as brechas. E Lorena, que história é essa de brechas espirituais? O que são essas brechas? São locais de vulnerabilidade, são acessos. Locais por onde o inimigo vai entrar. Não queira restaurar algo se você não fez o seu caminho de volta. Você vai querer entrar no processo de cura interior, de libertação, sem liberar o perdão para o seu irmão? Não tem como. Colocaram lá na caixinha, me fizeram uma pergunta, se tem como o avivamento ser cessado? Tem. Quando você não perdoa o seu irmão. Deus libera, mas a sustentação depende de nós. Se tiver divisão entre nós, se nós não tivermos na mesma fome e sede de Deus, cessa, não sustenta. Porque Deus não está no ambiente de orgulho espiritual. Deus não está em ambiente de divisão entre irmãos. Deus não está em um ambiente onde não tenha perdão. Está dando para entender, gente? Então, as brechas precisam ser fechadas. Pecados não confessados precisam ser confessados. Feridas emocionais precisam ser tratadas. Porque depois você entra num processo de restauração e não entende porque está apanhando tanto. São as retaliações. Alianças que foram feitas com práticas do ocultismo que não foram renunciadas. Tudo isso, gente. E bem assim, e é isso que acontece com muitas famílias. Por fora tá tudo lindo. Lindo. A Joyce Maia que fala muito sobre isso. Eu chegava na igreja com o David, o marido dela, vinha de não sei quantos quilômetros brigando com ele. Com palavras, com agressões verbais. Chegava na igreja, bom dia, paz do Senhor. Por fora, tudo lindo. Por dentro, rachaduras, alicerces, que você está dando o espaço para o inimigo lhe atacar. Está dando para entender, gente? Entenda, paz, as brechas que você mantém aberta e não trata de fechar, os seus filhos vão sofrer as retaliações. Às vezes eu fico tão indignada porque eu não tive filho, como eu falei para vocês. Mas eu acho que não existe algo mais grandioso, valioso do que é um filho na vida de um pai. E quando eu vejo pais e mães vivendo a vida deles aleatoriamente, como se achasse que a vida é minha e os meninos quando crescer eles que se resolvam. Não, não é assim que funciona. Lembra a lei da herança.
Do mesmo jeito que você vai deixar uma herança para o seu filho, física, material, você vai deixar uma herança espiritual também. E isso vai repercutir nessas gerações. Tá bom, Lorena, já entendi. Pronto, como é que eu fecho isso? Como é que eu fecho essas brechas? Vamos observar. Você vai ter que observar. É isso que nós fazemos muito na cura e restauração. É mapear. Se você percebe opressões constantes na sua família, se você percebe na sua família padrões de repetição negativo, travas emocionais, problemas espirituais, talvez chegou a hora de você fazer um mapeamento da sua família. Foi isso que Neemias foi fazer. Ele foi fazer o quê? Uma inspeção, não foi isso? E via que tinha lugares vulneráveis. Quais os comportamentos, quais os pecados você vê que se repete na sua linhagem? Adultério? Todos os meus tios adulterou, Lorena. E eu estou aqui lhe contando que eu adulterei também. Todos foram abandonados pelo pai. Ausência paterna, materna, dependências de forma em geral. Às vezes você vai ver sintomas, que tudo isso nós chamamos de sintomas. Sintomas relacionados a partes espirituais. Pessoas que mexeram, gente, com o ocultismo. Entenda, se você faz um pacto com o mundo espiritual, se você quiser sair, você vai ter que cancelar esse pacto. Ah, Lorena, mas eu frequentei essa religião lá atrás. Não é sobre isso, você fez um pacto quando você estava lá atrás. E esse pacto, se você não cancelou, se você não colocou aquele pacto na cruz, está em vigência. Está em vigência. Feitiçaria, bruxaria, promessas que você fez para um monte de coisa aí. Está em vigência. Observe, gente, tem uma parte lá da ficha da gente diz dificuldade em perdoar. Tem famílias que você vê um padrão de repetição, ninguém consegue perdoar, todo mundo amargurado dentro de casa. Orgulho, falta de perdão. Tudo isso é indicativo, gente, que tem brecha aberta. Então, nessa história, Neemias nos ensina que o primeiro passo para restaurar nossas casas não é atacar, não é guerrear, é fechar as brechas, proteger os pontos mais frágeis. E como é que eu faço isso? Espiritualmente falando, entre no arrependimento. Lorena, eu já me arrependi, mas meu avô lá atrás, entre de forma intercessória por ele. Senhor, eu me arrependo pelos comportamentos. Eu já entrei pelo comportamento de meu avô lá de trás. Eu já entrei na intercessão por ele, nunca nem o vi. Eu me arrependo intercessoriamente por todos os atos, por todos os delitos que ele fez nessa área. Entre de forma intercessória, confesse os pecados. Ele fez isso, ele fez aquilo. E agora eu estou pedindo perdão intercessório. A culpa é dele, mas você tem como diminuir o quê? As consequências. Davi fez isso. Não foi, professora lá? Davi fez isso quando estava o tempo de seca. E ele, o que está acontecendo? É porque Saul tinha mexido nos gibeonitas. Entre na intercessão, você quebra, cancela sentenças. Trate a alma, não ignore as feridas, você fecha a brecha. Receba, gente, essa mensagem da cura da alma é para a sua vida. É para a sua vida. Eu falo para a pastora, isso não é sobre mim. Eu não estou trazendo uma mensagem nova, isso é bíblico. Do mesmo jeito que nós falamos de batismo, do mesmo jeito que nós falamos de arrependimento, a cura das emoções é bíblica. E você vai ver um livro como esse, que é um livro de cura e restauração, que é com versículo de ponta a ponta. Receba cobertura espiritual, seja cuidado. Pode vir, Juninho. Nós precisamos entrar na brecha. Porque se você não entrar na brecha, gente,
com as estratégias corretas. O inimigo, ele usa as estratégias. Eu falei de algumas, vou falar aqui rapidamente de outras. No versículo 7 diz assim: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado. Então eu vou ler assim, ó: quando porém os Sambalates, os Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que vocês estão levantando, entrando na brecha pela sua família, eles ficaram furiosos. E todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar o quê? Confusão. Confusão. Gente, tem coisa mais comum dentro de uma família do que confusão? Ele faz com que os membros de casa se vejam como inimigos. Às vezes eu digo: eu não sou sua inimiga, amiga. Eu estou no mesmo barco com você. Mas eles se veem como inimigos, mas são aliados. Você decide restaurar o casamento, piora. Piora. Lorena, que loucura. Piora. Vai piorar, mas depois vai passar. Fica firme. Foque na missão. Neemias sabia onde ele tinha que chegar. Foque na missão. Daqui de cima a gente vê histórias, meu Deus, que sensacional. Se a gente pudesse falar só dos testemunhos que a gente já vê aqui. Pessoas que entraram na brecha pela sua família. E hoje já colhem frutos dessa providência, dessa intercessão. Você quer ganhar um filho para Jesus, você quer trazer o menino para cá e piora, o menino fica mais rebelde. Estamos em um tempo, gente, onde os pais e os filhos não conseguem se comunicar. É o tempo todo. Ou eles se acusam entre si, é a história da confusão, ou eles se silenciam, ficam no silêncio. Não tem comunicação. Irmãos dentro de casa, divididos, brigando. Seja por inveja, seja por comparação, seja por mágoas antigas. Gente, vocês precisam tratar as mágoas de vocês. Isso não se cura com o tempo. Essa historinha, o tempo é o Senhor de todas as coisas, é mentira. Se você não demandar isso no seu coração, você não aguenta. Isso vai gerar uma mágoa, uma marca, uma ferida que vai lhe consumir viva. E como é que você quer receber o odre novo? Se você é todo feridento por dentro, machucado, não tem como. O vinho vai lhe estourar. O vinho vai lhe papocar. Outra estratégia do inimigo. Neemias 14, ele diz assim: não tenham medo deles. Lembre-se do que o Senhor é grande e temível. Enquanto Neemias e o povo reconstruíam o muro, o inimigo quis intimidar com medo, espalhando medo para paralisar a obra. Essa é a estratégia mais forte de Satanás. Querer que você pare no meio do caminho, com medo, achando: não vou conseguir, eu não sou capaz, Lorena, não vai dar certo. Tá pior, Lorena, porque isso está acontecendo logo agora que eu estou tentando restaurar minha família. Não desista. Você tem uma obra para completar. Você tem que ir e confie, como diz Neemias. Deus é aquele que você pode confiar. Glória a Deus. Não deixe. Entenda que intimidação, gente, não é alguém dizendo: pare. Vai ter essa intimidação. Mas às vezes a intimidação, ela é sutil.
É um medo. Eu não vou conseguir. Se eu piorar, Lorena, não quero mexer nisso. Não quero, Lorena, mexer nisso. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Você pode dizer, eu não quero. Seja corajoso e diga, eu não quero mexer nisso e vou sofrer as consequências disso. Mas não está tudo bem. Então você começa, é tarde demais, não dá jeito. E se piorar, Lorena, eu vou me frustrar com isso. Não pare! Deus é com você. Ele vai gerar em você uma sensação de insuficiência, de incapacidade. Eu não vou conseguir, Lorena. Eu já não fui um bom pai, eu já não fui uma boa mãe. É tempo de restauração em Deus. Não tem fim. Continue focado na sua família. Preste atenção que eu vou dizer a vocês. Essas vozes internas, que são vozes internas, que ficam aqui o tempo todo falando no seu ouvido. São vozes internas que você vai precisar parar elas. Entenda, não entregue a autoridade que você tem sobre a sua família a Satanás. Você tem uma autoridade que Deus deu a vocês para lutar pela sua casa. O inimigo pode até querer lhe dizer o contrário, mas é mentira. É mentira. Foque na sua missão. Neemias tinha uma missão. E Neemias lembrou a todo o povo, como eu estou lembrando a vocês. Deus é grande e temível. E Ele é por vocês. Ele é por vocês. Ele lembrou ao povo o caráter de Deus. Deus é grande e temível. E assim como Neemias, eu vou fazer isso com vocês. Nós estamos chamando para vocês, eu estou chamando vocês para uma batalha, para um grito de batalha. Deus está buscando